Um assunto que cada vez mais ganha notoriedade é relacionamento abusivo. Vem com a Limas entender um pouquinho mais sobre este assunto? Olá, eu me chamo Júnior, sou membro da Limas Psicologia e quero aqui neste vídeo falar para você um pouquinho a respeito de um assunto que vem repercutindo ultimamente na TV e nas mídias de um modo geral, que é relacionamento abusivo. E para iniciar, o que caracteriza uma relação abusiva? Queridos, abusivo é todo e qualquer relacionamento onde haja excesso de poder, de autoridade e ou de controle de um sobre a vida do outro. E é claro, isso pode acontecer em qualquer tipo de relação e não apenas nas afetivas. Isso se dá também nas relações de trabalho, nas relações entre amigos, entre familiares e, é claro, nas relações afetivas. E para entendermos melhor este assunto, é necessário já deixarmos bem claro duas coisas. Primeiro, ao contrário do que se pensa, nem sempre o agressor é o homem. Há muitas relações onde o ser que se caracteriza como sendo o agressor é, na verdade, o ser do sexo feminino. É a mulher que se caracteriza como agressor. E, em segundo lugar, é necessário entender que abuso vai muito além de agressão física e abuso sexual. As agressões psicológicas muitas vezes ferem e fazem adoecer muito mais do que as agressões físicas, pois deixam marcas profundas na alma de uma pessoa. E isso é um assunto muito sério, pois é uma agressão que começa muitas das vezes de forma silenciosa, sorrateira, e nem sempre a pessoa se dá conta de que está vivenciando, que está entrando em um relacionamento desse tipo. Quando a pessoa vai se dar conta, muitas das vezes, que está inserida em um relacionamento abusivo, é porque a situação já está muito avançada e ela já se encontra muito afetada por aquele tipo de relacionamento. E como é que se pode identificar que se está ingressando ou que já se está inserido em um relacionamento abusivo? Queridos, nem sempre é fácil. Por exemplo, no início de uma relação, é muito difícil perceber esse tipo de coisa, porque geralmente no início de uma relação as pessoas tendem a ser mais doces, mais atrativas, as pessoas tendem a fazer de tudo para conquistar o outro. Então há aquela tendência sim de buscar ser mais agradável e as pessoas nem sempre se mostram como verdadeiramente são no início de uma relação. Geralmente elas vão apresentar esse tipo de comportamento quando a relação já está estabilizada, geralmente após o casamento concretizado. Mas há algumas características a respeito das quais você pode ficar atento. É lógico, não é preciso dizer aqui que abuso sexual ou agressões físicas são características de um abusador, mas há algo que é muito comum nos abusadores, que é o ciúme em excesso. É a possessividade, é aquela pessoa que se mostra altamente possessiva, controladora, que tenta controlar até mesmo as conversas que você tem pelo celular, com quem é que você fala, quem é que você atende, como você responde, o que você está conversando com essas pessoas. São aquelas pessoas que buscam controlar com quem você conversa, com quem você se relaciona, com quem você sai, aonde você vai. Geralmente são pessoas que buscam afastar o abusado do seu convívio familiar, que retira ele do seio da família, que induz aquela pessoa a acreditar que os seus relacionamentos familiares são prejudiciais à sua relação. Então afasta aquela pessoa de tudo e de todos. Esse é um tipo de característica que é comum nos abusadores e você precisa estar atento a esse tipo de sinal, para que quando você comece a perceber que isso está acontecendo, você comece a cortar esse tipo de comportamento, você comece a ter reações diferentes, não se renda a isso, ou você simplesmente saia daquela relação, para evitar que venha a ingressar em um relacionamento que mais tarde vai te adoecer. Há características também que são comuns nas pessoas abusadas. De repente você está numa relação na qual você já não se sente bem há muito tempo e não sabe, talvez você não consiga identificar se aquela é uma relação abusiva. Há uma característica que é muito comum em todos aqueles que são abusados em um relacionamento, que é a baixa autoestima. A pessoa, por conta das constantes agressões, sejam elas físicas, verbais, psicológicas ou qualquer que seja o tipo de agressão, acaba fazendo com que a pessoa que é abusada venha a desenvolver uma autoestima muito baixa.
E ela acaba desenvolvendo uma certa dependência, um sentimento de culpa. Isso é altamente prejudicial e é o que faz com que muitas das vezes a pessoa não saiba, não perceba que está vivendo uma relação abusiva. Há também algo que ocorre com os abusados, que é o fato de adquirirem um medo muito grande em se tratando de tudo que tem de fazer, de tudo aquilo, de todas as decisões que precisam tomar. A pessoa tem medo, muitas das vezes, de atender um celular. Ela tem medo de receber uma visita em casa. Ela tem medo de sair com um amigo, com uma amiga. Tem medo de tudo aquilo que ela vai fazer por conta de não saber qual vai ser a reação do outro. Tem medo da forma como o outro vai agir. Então isso acaba se apoderando do abusado, aquele medo intenso. E muitas das vezes a pessoa deixa de agir e de tomar diversas decisões por conta desse medo, de não saber como o outro vai reagir diante da sua atitude. Há também algo que é comum, que muitas das vezes ocorre com os abusados, é o fato de, por conta desse medo, acabar deixando de viver a própria vida. A pessoa acaba passando a viver unicamente em função do outro. Ele passa a viver para agradar o outro, passa a fazer somente aquilo do que o outro gosta e abdica dos seus próprios direitos, dos seus próprios desejos, dos seus sonhos, passa a viver unicamente em função do parceiro. E por que é tão difícil, muitas das vezes, sair de um relacionamento abusivo? Queridos, é difícil, em primeiro lugar, exatamente por conta dessa autoestima baixa que a pessoa desenvolve. Porque uma pessoa com baixa autoestima, ela não reconhece as suas próprias qualidades, ela não reconhece que precisa também ser feliz ali naquela relação, ela não reconhece que está sendo abusada. É o que faz com que, muitas das vezes, as pessoas desenvolvam uma dependência que faz com que elas pensem que, se saírem daquela relação, não vão conseguir ser felizes, que dependem daquele outro, mesmo sendo ele um abusador, mesmo sendo ele alguém que agride, que dependem daquele outro para ser felizes. O abusador é, inclusive, uma pessoa altamente manipuladora, que acaba fazendo com que a pessoa desenvolva, com que o abusado desenvolva certo sentimento de culpa. Diante de todas as agressões que ele recebe, ele ainda acaba sendo levado a acreditar que a culpa do que ele está sofrendo é dele. É o que faz com que, muitas das vezes, pessoas que estão sendo abusadas em suas relações não larguem essas relações, porque acreditam ser sua a culpa e levam a vida inteira tentando consertar os seus relacionamentos. Esse sentimento de culpa faz com que, muitas das vezes, a pessoa acredite merecer aquele sofrimento pelo qual está passando. Porém, o que deve fazer uma pessoa que percebe estar ingressando ou está inserido em um relacionamento abusivo? Há algumas atitudes as quais a pessoa pode tomar nessas situações. Primeiro, você tem que analisar a sua situação e ver se, de repente, a melhor saída para você não é sair daquele relacionamento. Eu não estou aqui orientando ninguém a pôr um ponto final nas suas relações, a pôr um ponto final num casamento. Não, eu não estou falando sobre isso. Eu estou dizendo que, muitas das vezes, é necessário, sim, sair daquela relação, porque não existe outro meio. Você, por exemplo, há muitas mulheres que são agredidas fisicamente nos casamentos, nas suas relações, e permanecem ali naquela situação sendo agredida para o resto da vida, recebendo ameaça, inclusive de morte. E é por isso que muitos casos acabam culminando, sim, com a morte do agredido, com a morte daquele que sofre o abuso. Porque, apesar de todo o abuso sofrido, a pessoa não tem coragem de sair daquela relação. E é necessário analisar a sua situação e ver se, no seu caso, a melhor saída não é realmente afastar-se, não é realmente pôr um ponto final naquele relacionamento. Há uma segunda atitude, que seria o diálogo. Você sentar com a pessoa, expor o que acontece, expor como ele age e como você se sente, e tentar resolver a sua situação na base do diálogo. Às vezes o diálogo resolve, porque muitas das vezes ocorre de que nem mesmo o agressor percebe que é um agressor. Ele age daquela forma porque foi a forma como ele aprendeu e para ele aquilo é natural. Então, às vezes é necessário o diálogo, é necessário alguém que converse, que faça com que aquela pessoa perceba o que está acontecendo, o mal que ele está causando, e resolva aquela situação a partir de um diálogo.
Ou, de repente, talvez a melhor atitude para você seja tomar uma nova postura e decidir não se deixar mais afetar com aquilo que você sofre. Agora, é lógico que nesse caso é necessário trabalhar a sua autoestima, porque uma pessoa com autoestima baixa, ela não consegue tomar uma nova postura diante dessas situações. E então, para isso, você precisa de ajuda especializada. É necessário buscar uma psicoterapia, trabalhar, resgatar a sua autoestima, para que então você possa conseguir tomar uma nova postura de vida. E é uma coisa que é necessário deixar claro aqui, gente, é que o agredido, na verdade, ele não é exatamente uma vítima. Uma relação a dois é, na verdade, uma partida que é jogada por ambos. Então, independente de se você é um agressor ou se você é um agredido, você é conivente com aquilo que acontece. É isso mesmo. O agredido, ele não é exatamente uma vítima, porque a agressão só ocorre à medida que a pessoa permite. Se você não permitir que aquilo aconteça, aquilo não se estabelece. Se você reagir de forma diferente, você pode mudar o rumo daquela situação. A questão é que muitas das vezes a pessoa já tem uma autoestima baixa, entra numa relação com essa baixa autoestima e acaba permitindo tudo o que ali ocorre. Ou a pessoa não percebe quando aquilo começa a se dar, porque entra, como nós já dissemos, de forma sorrateira, e quando ela se percebe, ela já está com a autoestima afetada. Mas sempre há a possibilidade de vir a agir diferente, de vir a tomar uma nova postura. Agora, independente de qual seja a decisão que você vai tomar, é necessário sim agir diferente para que aquela relação venha a tomar outro rumo, para que você possa conseguir sair dessa relação que é tão prejudicial para a sua saúde. Eu espero que você tenha gostado desse assunto, que possa ter esclarecido para você um pouco mais a respeito disso e, se é o caso, se de repente é você que se encontra inserido nessa situação, que possa ter te auxiliado para que você saiba como agir daqui para frente. Que vocês possam acompanhar o trabalho da Limas Psicologia. Brevemente nós estaremos divulgando outro vídeo expandindo um pouco mais esse assunto. Que vocês possam nos acompanhar, curtir a nossa página. Fiquem com Deus e até a próxima.